Eu sou seu filho amado pra me salvar e perdoar. Por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai. Você crê nisso? Cante! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, eu terei vitória. Verei agora o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Senhor, porque você nos encontrou, você nos achou, Pai, quando nós estávamos perdidos, desconectados de você, mas você estendeu a sua mão através de Cristo e nos reconectou de novo a você, Pai. Nós reconhecemos esse amor, reconhecemos a tua graça de vida, Pai. Reconhecemos que não somos e que não podemos nada, mas você nos fez tudo em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós somos aceitos, nós somos amados, nós somos família de Deus, somos, Pai, nova criatura em Cristo Jesus. Nós reverenciamos essa noite, Pai. Nós nos entregamos essa noite ao teu amor. Declaramos, Pai, que confiamos no amor que você tem por nós, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode agradecer a Deus pelo amor dele, a sua vida. Aleluia. Eu poderia passar a noite inteira sendo grata ao Senhor pela bondade dele que me alcançou, sendo grata à bondade dele que me atraiu de volta para ele quando eu estava longe, quando ninguém via em mim nenhum motivo para se orgulhar, mas o Senhor me achou. Muito obrigado, Senhor, por essa graça. Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar, amém. Obrigado, louvor. Daqui a pouco eu chamo vocês de novo. Muito obrigado. Você está bem, queridos? Oh, glória a Deus. Eu estou bem demais. Que bom. Aleluia. Acredito que você olhou para o lado e viu que o pastor não está aqui. Amém, queridos? Olhou ali. Cadê meu pastor? Meu Deus, abduziram meu pastor. Levaram ele, Jesus. O Thiago, ele foi pregar em 3 cidades nesse final de semana, né? Ele pregou em Joinville, Palhoça e Itajaí. Amém? E amanhã já está de volta aqui conosco. Então, é você aí que está aí, se tremendo de saudade. Meu Deus, onde está o meu pastor? Meu Pai do céu. Calma, irmãos. Calma que amanhã ele já está de volta. Amém, queridos? Eu creio e sou grata ao Senhor, porque eu sei que essas cidades também foram ricamente alcançadas essa noite. Amém, queridos? Glória a Deus. E hoje eu quero falar com você sobre um tema muito
atual, que faz parte da nossa vida, na minha e na sua vida, desde o mais novo que está aqui nessa igreja, até a pessoa de mais idade. Isso permeia todas as fases da nossa vida, são os nossos relacionamentos. Eu quero falar um pouco sobre isso, amém? Eu não vou falar sobre relacionamento em si. Calma, gente, não se treme não, tá tudo bem. Não precisa sair correndo. Mas o que eu quero trazer à tona, toco um pouco nessa situação, ou nesse dilema da nossa vida, que nós somos pessoas que somos relacionais, não é assim? Nós temos relacionamento e vivemos relacionamento em todas as áreas da nossa vida. E muitos dos dilemas que nós vivemos são dilemas que têm a ver com relacionamento. Amém, querido? Se você está aqui, você pode dizer, não, comigo não é assim. Irmão, é. Porque se você está vivo, se você está nessa terra, com certeza, muitos dos dilemas que você vive têm a ver com relacionamento, seja em qualquer aspecto da sua vida, amém? Algumas pessoas, elas ficam pensando assim, né? Alguns dos dilemas delas são assim, mas se eu encontrasse um marido que me amasse, né? Aí a outra pessoa fala, mas se eu encontrasse uma esposa que me amasse. Aí o outro falava assim, mas se meu chefe me compreendesse e não fosse tão jararaca, né? Aí o outro fala assim, meu Deus, mas se meu líder do departamento fosse diferente, a gente fica, não, mas se eu encontrasse um grupo de amigos ali, em que eu me entrosasse mais, não é? Que às vezes eu me sinto meio perdido, se eu encontrasse ali um grupo de pessoas que eu fizesse mais parte. Então, por que nós temos essas questões, esses dilemas todos? Já parou para pensar? Porque você é um ser humano cercado por relacionamentos. Então, esses dilemas fazem parte da minha e da sua vida. E eu vou te dizer, não só de uma pessoa aqui. Olha para quem está do seu lado e fala, esse dilema faz parte da sua vida também. Com certeza faz parte da sua vida. Ou você está aqui e pensa, se eu tivesse um vizinho melhor, porque o meu vizinho eu tenho vontade de matar. Às vezes a gente pensa assim, né? Se eu tivesse um vizinho melhor... Ou outra pessoa né, o pessoal que vai para a faculdade aqui, se eu tivesse um grupo de amigos melhores na faculdade, vai lá, todo mundo me persegue. E aí a gente tem esses dilemas na vida e fica se perguntando, meu Deus, mas por quê? Se eu tivesse um grupo de colegas melhores, a gente vive em torno desses dilemas, né, dessas situações de relacionamento. Mas você sabe, queridos, que de tudo isso, o que você não pode esquecer da sua vida, de todas essas situações, é o teu próprio relacionamento com Deus. É entender que por mais que muitas vezes nós tenhamos dificuldade de relacionamentos uns com os outros, o nosso relacionamento com Deus é o que precisa estar mais afinado de todos eles. Porque quando você para e pensa assim, rapaz, eu tenho alguns dilemas de relacionamento, eu sou um ser sociável, eu estou nesse mundo, não sou uma ilha, né? E enquanto eu viver nessa terra, eu vou viver dilemas de relacionamento. Agora, olha aqui para mim. Mas o único relacionamento e o primeiro, o principal, que precisa estar bem ajustado na tua vida, é o teu relacionamento com Deus. É você entender que a nossa comunhão com Deus também envolve relacionamento. Sabe, essa relação entre nós e o nosso Deus, eu vou dizer até melhor, colocar melhor essa frase para você. A nossa relação entre nós e o nosso Deus é uma relação de comunhão, é uma relação de convívio, é uma relação de relacionamento, se eu posso dizer assim. O que é que você tem entre você e Deus, se não um relacionamento, queridos? Já parou para pensar? O que é que tem entre você e o seu Deus? Senão algo que é compartilhado de você para Deus e dele para você. Porque se não temos isso, queridos, o que nós estamos vivendo? Nada. Mas se somos de Deus, significa, olha, essa canção, você mesmo estava adorando o quê? E louvando o nome do Senhor. E o que você estava fazendo com ele ali, naquele momento de exaltação? Você estava afinando e trabalhando também o quê? No relacionamento entre você e Deus. Porque relacionamento também fala daquilo que você diz, de palavras também. Você já tentou se relacionar com alguém calado? É um relacionamento de pessoas mudas. Sabe, Deus ele fala com você através do Espírito, através da palavra, mas você também fala com Deus. Através da oração, através das canções. Então, o primeiro, o principal relacionamento que precisa ser cultivado e que todos os outros derivam desse relacionamento é o seu relacionamento para com Deus. Isso é tão importante, eu vou te dizer por quê. Porque quando Deus olhou para você,
A primeira coisa que ele precisou restabelecer com você foi o relacionamento. Deus, quando viu você, quando você não tinha recebido ele olhou para você e viu, olha, existe alguma coisa rompida aqui. Então a primeira coisa que precisa ser restaurada é o quê? O relacionamento. Quando Deus ele viu você, ele te alcançou e a primeira coisa que ele quis restaurar é o relacionamento entre vocês dois. Agora, abre comigo em Romanos 5, eu quero falar um pouco sobre isso. Então Deus é um Deus relacional. E a primeira coisa que ele quis reestruturar com o homem foi o relacionamento que estava rompido por causa do pecado. Alguma coisa estremeceu o nosso relacionamento para com Deus. E sabe o que foi isso? O pecado. Deixou o relacionamento desestruturado, rompido. E aí Deus precisou resolver essa questão do relacionamento. Abre comigo em Romanos 5, versículo 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga assim, temos paz com Deus. Ele fala assim, justificados, mediante a fé, você tem paz com Deus. O paz com Deus significa o quê? Reestruturação de relacionamento. Ou seja, vocês estão em paz agora, não estão mais em guerra. Já viu um casal que está em guerra? Um casal com relacionamento rompido, que é tiro, bomba e fuzil. É a gente se alfinetando para cima e para baixo o tempo todo. Isso é um casal que não está em paz. Mas ele está dizendo que através de Cristo Jesus, você tem paz com Deus. Diga comigo, através de Cristo Jesus, eu tenho paz com Deus. E aí ele continua. Agora eu quero, versículo 2, vamos lá. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Ele está falando paz com Deus, e daí ele fala a segunda coisa, acesso. Quem tem paz com uma pessoa, tem acesso a ela. Se você está brigado com alguém, querido, você não consegue ter acesso a essa pessoa. Se você está de mal, né, no meu tempo falava assim, corta aqui que eu estou de mal com você. Se você está de mal com essa pessoa, você não tem mais acesso a ela. Mas ele está falando, se você agora tem paz com Deus, você tem o que a ele? Acesso. Igualmente obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Repita comigo, eu fui reconciliado. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho acesso a Deus. Eu recebi reconciliação. A primeira coisa, quando Deus olhou para você, ele falou, existe algo errado no nosso relacionamento, porque foi rompido por causa do pecado. E eu preciso enviar Jesus para me reconectar com ele de novo. Cristo Jesus, enviado aqui na terra, é a tua conexão com Deus novamente. É a garantia. O que é Cristo Jesus? Você parou para pensar nisso já? O que é Jesus para você? Sabe o que é Jesus para você, queridos? É a garantia da tua reconexão com Deus. Cristo Jesus é a garantia de que o relacionamento seu com Deus foi restaurado. Algumas pessoas falam, Jesus, a salvação. Não, a salvação é tudo para você. A salvação significa que agora você tem acesso a Deus e que vocês não têm mais um problema de relacionamento. Sabe, as pessoas que estão longe de Deus e que ainda não receberam Jesus, sabe o que elas têm acima de tudo? Um problema de relacionamento. Elas ainda não entenderam que o relacionamento com Deus, delas com Deus, está interrompido por causa do pecado. Mas eu e você, nós fomos restaurados. Eu e você, nós fomos reconectados. Eu e você, nós temos acesso novamente ao Pai. E aí você pode me perguntar para mim, e agora, Esther? Nessa minha reconexão, o que é que eu tenho com Deus agora? Abre comigo em Mateus 7. Isso é só uma introdução para você. Ainda nem cheguei onde é que eu quero chegar, irmãos. Mas eu quero que você siga no meu raciocínio junto comigo. Abre comigo em Mateus, capítulo 7, versículo 7.
Você achou? Diz assim, Jesus está falando aqui sobre oração. Na maioria das Bíblias, esse título traz alguma conexão sobre oração, sobre pedir algo ao Senhor. E ele diz assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abri-se-vos-á. Ou qual dentre vós que é um homem que porventura o filho lhe pedir pão e lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádiva aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isso daqui, o Senhor está dizendo comigo e com você, aquilo que você tem, quando você se achega a Ele. Deus não está distante de você. A Bíblia diz que você tem um Pai, que tudo aquilo que você pede, recebe. Sabe o que você encontra quando você se achega a Deus? Você encontra uma porta aberta. Sabe o que você encontra quando você se achega a Deus? Você encontra uma mão estendida. Sabe o que você encontra quando você se chega a Deus? Você encontra uma resposta a uma pergunta que você está fazendo. Sabe, essa é uma declaração que eu falo sobre a minha própria vida. Eu digo assim, Pai, muito obrigado, porque todas as vezes que eu bato, você abre uma porta para mim. Todas as vezes que eu peço algo, existe uma resposta para mim. Sabe, eu digo mais, Pai, eu te agradeço porque você é um bom Pai. E você sabe dar bons presentes para mim. Mas sabe o que quer dizer isso, irmãos? É, acima de tudo, ter consciência do relacionamento que você tem com Deus. Ter consciência do relacionamento que você tem com Deus te faz saber aquilo que você vai encontrar toda vez que você se achega a Ele. Algumas pessoas ficam na dúvida, porque elas ainda não têm aquela consciência de relacionamento com Deus. Então elas não sabem, Esther, eu vou me chegar a Deus e eu vou encontrar o quê? Eu digo para você, uma porta aberta. Eu vou chegar a Deus e eu vou encontrar o quê? Condenação? Não, você vai encontrar uma mão estendida. O que eu vou chegar a Deus e vou encontrar o quê? Você vai encontrar a resposta para os seus dilemas, irmãos. É o que você vai encontrar. Você não vai encontrar alguém olhando para você e pensando, será que eu vou resolver os seus problemas? Não, Jesus falou, todo aquele que pede, recebe. Você está buscando? Você está buscando mudança na sua vida? Você está buscando resposta que ninguém pode te dar mais? Você está buscando um reavivamento? Você está buscando motivo para viver? Você está buscando motivo para acordar, para se levantar e para continuar a viver amanhã? A Bíblia diz, todo que busca, encontra. Esse é o Deus, queridos, que eu creio. Ele não diz, você busca, então você vai continuar igual uma barata perdida, ou uma barata tonta assim, andando de um lado para o outro, buscando. Não. No mundo você pode andar assim. Porque no mundo as pessoas andam buscando direções e elas não chegam a lugar nenhum. Mas com Cristo Jesus não é assim, queridos. Cristo ele fala assim, você quer buscar? Ótimo. Porque tem uma boa notícia para você, todo aquele que busca encontra. Então não fica desanimado, irmãos. Se você está aqui e hoje você está numa situação da sua vida que você está procurando respostas, ou que você está procurando sentido, ou que você está procurando força na força que você não tem. Porque às vezes a gente chega numa situação e fala, Esther, eu estou procurando só força para ficar de pé. E a boa notícia é que Jesus fala assim para você, está procurando isso? Pois eu digo para você, quem busca encontra. E quem bate, a porta vai ser aberta para você. Você não tem um Deus, queridos, com uma porta fechada lá no céu. Você não tem um Deus com uma porta de bronze para você. Agora, por que muitos não têm conseguido acesso? Porque não têm batido. Sabe, se você tem procurado na sua vida portas abertas, seja em qual área for na sua vida, área financeira, área emocional, no seu chamado, a Bíblia fala, bate que você vai ver que vai abrir. Continua lá, irmãos, porque diante de Deus você não tem uma porta de bronze. Algumas pessoas dizem, não, mas os céus estão de bronze. Diga assim, comigo não. Irmão, deixa eu dizer para mim o céu não está de bronze não. A Bíblia diz para mim que as comportas do céu são abertas. Se tem bênção no céu, eu digo para mim, ela está mirando em mim.
Se tem novidade de vida, eu digo para você, essa novidade está mirando em mim. É como eu vejo Deus. Ele está sempre pronto para alcançar a minha e a sua vida. Agora, a diferença é como você vê o teu relacionamento com Deus. Porque se você não vê o teu relacionamento de Deus dessa forma, você não vai conseguir experimentar isso. Se você está enxergando um Deus diferente disso, você não vai conseguir experimentar isso. Amém, queridos? Eu quero abrir mais uma passagem para você em João 3. Eu li essa passagem da última vez que eu preguei e sobre a mulher samaritana, mas hoje eu quero ler um outro aspecto dela, em João 4, perdão. Você sabe que a mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma dúvida também, que envolvia relacionamento também. Uma dúvida como se relacionar com Deus, uma dúvida como se achegar a Deus. E você sabe que Jesus parou naquele momento ali para conversar com essa mulher, você conhece bem essa passagem. Mas eu vou ler com você a dúvida dela do versículo 19. Ela começa, Jesus revela um pouco sobre a vida pessoal dela. E no versículo 19 ela diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E ela começa a tirar uma dúvida com Jesus. Ela fala assim, ó, nossos pais adoravam nesse monte. Lembra que ela era samaritana, amém? Os samaritanos não se davam com os judeus. Então ela começa a falar, nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, pode crer-me que vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorarei. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora é e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são esses o que o Pai o procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher chegou para Jesus e falou, Senhor, me fala uma coisa. Os judeus falam que é para adorar num lugar, nós samaritanos falam que é para adorar o outro, mas qual é o lugar certo? Onde se deve adorar a Deus? O que se tem que fazer para se relacionar com Deus? Mas Jesus trouxe uma novidade para ela. Jesus falou, mulher, você não está entendendo. Vai chegar uma hora em que isso não vai fazer muito sentido. As pessoas vão poder se relacionar com Deus onde quiserem. Em qualquer momento que houver um crente salvo, ele vai ter acesso livre a Deus para um relacionamento sem barreiras. Ele está dizendo para ela, você está preocupada se é nesse lugar ou se é no outro, mas vai chegar um dia em que não haverá limites mais para o ser humano se relacionar com Deus. E eu vou te dizer mais, queridos, esse momento é agora para eu e você. Você sabe que esse momento que Jesus estava falando com ela lá, é o momento que chegou agora. Você não precisa mais ficar perguntando, como eu me relaciono com Deus, como eu faço para me chegar a Ele. Queridos, agora. Onde há um crente cheio do Espírito Santo, onde há um crente convicto da salvação, eu digo para você, existe um crente que pode se relacionar com Deus. Você sabia disso? O dilema que a mulher vivia. Onde é que eu adoro a Deus? É aqui, é acolá. Você já pode viver isso hoje. Agora, por que muitos de nós hoje não nos conseguimos nos relacionar com Deus? Já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é bem mais ou menos, bem caquético, bem fraquinho e bem mal acabado. Tá me olhando com o olhão, irmão? Já parou para pensar nisso? Eu vou dizer para você, quando nós falamos sobre relacionamento, 3 coisas precisam existir para que um relacionamento aconteça. Diga comigo a primeira de todas. Amor, confiança e convivência. Sabe por que muitos crentes, eles não se relacionam com Deus? Esse aspecto da comunhão com Deus não é tão evidente na vida deles. Porque, em primeiro lugar, para você ter uma comunhão vívida com Deus, você precisa amar a Deus do que todas as coisas. O primeiro princípio, irmãos, de comunhão com Deus ou de relacionamento com Deus é de amor a Deus. Amém? E sabe, eu quero trazer essa visão para a sua vida. Se tem algo que você precisa aprender na sua vida, é amar a Deus.
E aí você pode trazer isso para a sua vida particular. Sabe aquelas pessoas que você são seus amigos de verdade? Aquele seu amigo que você pode contar. Eu vou te dizer uma característica desse teu amigo de verdade. Vou acertar uma. É aquela pessoa que você sabe que ela gosta de você só pelo aquilo que você é. E não por aquilo que você pode oferecer para ela. Então, um amigo de verdade, em primeiro lugar, ele está preocupado com você. Com a sua vida. Ele está preocupado com o teu bem-estar. Ele está preocupado com a tua alegria, porque ele ama você acima de todas as coisas. Então, quando você dá acesso a uma pessoa para a sua vida, em primeiro lugar, você olha para aquela pessoa e consegue perceber se aquela pessoa te ama de verdade. É ou não é assim, irmãos? Porque quando... Eu sei que essa pregação, talvez você esteja pensando assim, Esté, eu não quero ouvir essa pregação. Mas eu vou dizer para você, irmão, você querendo ou não querendo, eu digo para você, esse é o que o Senhor quer te dizer hoje. Em primeiro lugar, você precisa aprender a amar a Deus. Esse é o primeiro ponto de relacionamento com Deus. Assim como quando você conhece alguém, você percebe aquele carinho, aquela afeição da pessoa por você. E porque você percebe aquele carinho, aquela afeição daquela pessoa, você se entrega àquela amizade. É assim com Deus também. Muitas pessoas, elas querem se relacionar com Deus, mas elas não amam a Deus de verdade, irmãos. Amém, queridos? Porque amar significa pensar, o que Deus quer de mim? Porque quando você ama uma pessoa, você quer agradar a ela, não quer? Você quer fazer aquilo que faz aquela pessoa feliz. Mas a minha pergunta é, quando você olha para Deus, você se pergunta, o que Deus quer de você? Você consegue olhar para você e falar assim, pai, eu quero viver uma vida. Mas eu não quero viver uma vida que agrade a mim. Eu amo tanto você que eu quero viver uma vida que agrade a você. Agora, isso que é amor. Amor é abrir mão da sua própria vontade para agradar outro. Para viver momentos em que muitas vezes você vai ceder a situações difíceis, vai passar por situações difíceis, mas você passa junto porque você ama a pessoa. Amém, querido? Sabe como as pessoas percebem que você... Pensa aí numa pessoa com que você se relaciona o tempo todo. Seu marido ou seu filho. Sabe como aquela pessoa percebe seu amor por você? Por ela, perdão? Olhando você. Olhando a sua atitude. Olhando a sua entrega. Agora, eu pergunto para você. Quando Deus olha para você, o que Ele está percebendo em você em relação ao seu amor para Ele? Amém, queridos. Eu digo para você, acima de tudo, se você quer ter um relacionamento ajustado com Deus, ame a Deus, queridos. Aprenda a amar a Deus. Aprenda a amar a sua palavra. Amém? Aprenda a guardar a palavra dentro do seu coração e dizer assim, pai, essa palavra é tudo que eu tenho. Eu não amo ao Senhor pelo aquilo que você me dá. Eu fico feliz porque o Senhor tem me prosperado. Eu fico feliz porque eu tenho crescido em todas as áreas. Mas eu fico feliz acima de tudo porque eu posso ter uma atitude de amor com você. Amém, queridos? Eu posso ter uma atitude em que o Senhor me ama, mas eu o amo também. O Senhor me ama, mas eu consigo ter uma vida de devoção e de amor a Ele. Agora, isso é uma coisa que tem se perdido dos nossos dias, amigos. Sabia disso? Nós amamos tantas coisas, nós dizemos, eu amo meu celular, eu amo música, eu amo televisão, eu amo série, eu amo meu filho, meu filho eu amo mais do que tudo nessa vida. Meu Deus do céu, meu príncipe, não tem coisa que eu amo mais nesse mundo do que meu filho. E aí fica todo mundo desesperado por amor ao filho. Né? Agora, a minha pergunta é, o quanto você se devota ou você ama ao Senhor? A gente fica pensando nessas coisas, né? Porque... Gente, eu vi essa semana uma série de uma menina que ela com 11 anos, que era assim, era uma entrevista entre uma mulher de 91 anos conversando com uma menina de 11 anos. Aí era bem engraçado, né? E aí depois mudava as duplas, né? Depois era um rapazinho conversando com a senhora, todo mundo conversando com essa senhora de 91 anos. E aí a senhora perguntou assim, me fala uma coisa de que você não conseguiria viver sem. Aí a menina falou assim, eu não conseguiria viver sem o meu celular.
Não conseguiria viver de jeito nenhum sem meu celular. Vocês estão olhando para mim com uma cara de que vocês estão vivendo em outro mundo, né, gente? Porque o amor, ele ficou algo assim, espaçado. As pessoas amam isso, amam aquilo, mas quando você fala, e o teu amor a Deus? Amor a Deus eu não sei o que é. Mas se você fala sobre se relacionar com Deus, você está falando em primeiro lugar sobre amar ao Senhor. Eu me relaciono com Deus, porque em primeiro lugar eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Agora, a segunda coisa que o relacionamento, ele traz consigo junto, é a ideia de confiança. E diga comigo, confiança. Sabe, eu vou dizer algo para você. Olha, a confiança é a cola dos relacionamentos. É impossível você ter um relacionamento profundo com uma pessoa se não existe ali confiança. Porque todas as outras coisas são muito boas, a afinidade é muito bom, aquela troca, aquela conversa é muito boa. Mas olha, querido, se não tem... Olha para mim, presta atenção aqui. Se não tem confiança, aquele relacionamento está fadado ao fracasso. Relacionamentos sem confiança são aqueles relacionamentos rasos. Eu vou te dizer, sabe como é um relacionamento sem confiança? É aquele relacionamento que você só fala, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como você está? E você está arrasado, mas você fala assim, estou bem. Aí sabe para quem você responde assim? Para quem você não confia. Porque uma pessoa com quem você confia, ela não pergunta para você, você está bem? E você diz, está bem, estou bem. Não, você não diz não. Você fala assim, olha, eu tive uma semana péssima. Porque essa pessoa você tem o quê? Confiança. E confiança é a cola dos relacionamentos. É aquilo que faz você dar um passo além. É aquilo que você faz ir em direção àquela pessoa, porque existe um laço que não é um laço só da mera conveniência. Existem relacionamentos que eles são da conveniência. Está todo mundo ali no mesmo lugar e porque está todo mundo ali, está se relacionando. Não, mas existem relacionamentos mais profundos. E relacionamentos mais profundos são aqueles alicerçados ou aliançados em confiança. É aquele relacionamento onde você pode falar tudo. É aquele relacionamento onde você não tem máscara. Sabe que você não precisa tá aparecendo que está tudo bem, quando na verdade não dá. Porque quando você não tem confiança, você tem o tempo todo que aparentar que está tudo bem. Por quê? Porque se você falar alguma coisa, o teu nome vai estar na vitrine. E aí a pessoa vai falar para todo mundo e todo mundo vai estar lá no telão, mirando na tua cara. Dizendo o quão arrasado você está. Amém, queridos? Mas o relacionamento onde tem confiança, você abre seu coração. Você consegue dizer assim, não está tudo bem. Ou você consegue ser você mesmo sem máscaras. Você consegue gostar daquilo que você gosta. Não gostar daquilo que você também não gosta. Dizer o que você sente. Dizer aquilo que você quer. Dizer aquilo que você também não quer. Porque o que tem ali naquele relacionamento? Confiança. E sabe, queridos, mais do que ter a confiança daquele que convive com você na sua caminhada cristã, você precisa estar bem afinado na sua confiança com Deus. Sabe, aquelas pessoas que nós andamos mais de perto, elas sabem dos momentos que nós vivemos juntos, bons ou ruins. Eu tenho meus filhos, por que meus filhos eles confiam em mim hoje? Porque nós já passamos por muita coisa. Você está entendendo? Coisas boas e coisas ruins, que eu sempre estava lá do lado. Então eles podem ter a confiança que quando o negócio arrochar, eu não vou estar sozinho. Eles não vão ser desamparados, porque existe alguém que pode contar com eles lá. Agora, quando você olha para você, irmãos, a minha pergunta é, como está a tua confiança para com Deus? No relacionamento entre você e Deus, existe uma confiança? Ou é aquele relacionamento de bom dia, boa tarde, aquela oração? Você já viu aquela oração? Você já viu aquele vídeo da oração daquele rapaz que ele ora e na hora de dormir ele fala assim, Pai, abençoa os meus pecados? Que ele dorme no meio da oração, você já viu, né? Ele dorme no meio da oração, ele fala, Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado. Abençoa os meus pecados, Pai, em nome de Jesus. Ele não sabe nem mais o que ele está falando, irmãos. Agora, o que aconteceu ali?
O que aconteceu naquela situação? Onde está a confiança naquele relacionamento, irmãos? E tratando-se do contexto cristão, a nossa confiança com Deus, eu posso chamar de fé. Fé é a confiança. É aquela confiança inabalável no poder de Deus. Eu quero abrir com vocês em 1 João 4. Versículo 16. Diz assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Diga comigo: eu conheço e eu creio no amor que Deus tem por mim. Sabe, essa é uma confissão que eu tenho na minha vida. Eu vou ler o restante dessa passagem, mas isso já é uma grande confissão. Quando o medo bater na sua porta, quando você sentir a sua confiança com Deus estremecida, você precisa declarar essa passagem. Você precisa dizer: eu conheço e eu creio no amor que Deus tem por mim. Eu confio no amor que Deus tem por mim. Eu conheço o amor de Deus e eu confio no amor que Deus tem por mim. Ou seja, o bonde não vai se perder. O barco não vai naufragar. Porque eu conheço o amor que Deus tem por mim e eu confio no amor que Deus tem por mim. Eu tenho confiança nesse relacionamento. Eu sei quem Deus é e eu sei que Ele não vai me abandonar. Isso faz toda a diferença no relacionamento. Confiança no que Deus tem por você. Confiança no amor de Deus. Confiança que Deus não é aquele que no meio da tribulação ele foi embora, mas aquele que você pode contar. Então o relacionamento ele precisa ter a tua confiança, sabendo Deus não vai largar a minha mão. Eu consigo segurar na mão de Deus e eu sei que Ele não vai me abandonar. Agora, por que muitos crentes eles têm fracassado no seu relacionamento com Deus? Porque é um relacionamento que não tem o quê? Confiança. Eles soltam muito fácil. Deus dá a palavra, mas eles duvidam naquilo que Deus fala. Sabe quando você não conhece direito uma pessoa, aquela pessoa fala e você fica pensando: será? Né? Que história. Ainda mais se for uma pessoa cheia de história e você já está... Né? A pessoa começa assim... Você é assim, queridos, eu também, a gente já sabe onde é que aquela história vai dar, aquele mimimi, tá bom, você sabe, irmãos. Mas olha, com Deus não é assim. Quando foi que Deus ele te prometeu alguma coisa e não cumpriu? Quando Deus falou para você que faria algo na sua vida e não fez? Quando Deus falou que iria libertar você de uma situação e não libertou? Quando Deus falou para você que poderia fazer tudo novo para você e Ele não fez? Então você não precisa ouvir Deus como se fosse um mimimi. Não. O que Deus fala, você pode agarrar com confiança. Porque não é algo natural, não é alguém natural, não é um ser humano falando. Mas você pode colocar toda a confiança em Deus ali estabelecido. Eu digo a você, irmãos, olha, com toda sinceridade, o seu relacionamento com Deus, ele não vai além da tua confiança nele. Deus, ele me chamou ao longo da minha caminhada cristã para níveis mais altos de comunhão com Ele. Mas toda vez que Ele me chamava para níveis mais altos de comunhão com Ele, Ele me chamava também para níveis mais altos de confiança. No início, parecia que Ele me chamava para acreditar até aqui. Mas chegou um momento que Ele falou para mim: Esté, se você quer ir alto, você vai ter que ir alto em confiança também. Se quando eu disser para você pular, você não tem coragem, Esté, então você ainda não está pronta. Porque se você quer ir alto, você vai ter que ter coragem de pular em nada mais e nada menos do que a minha palavra. E acreditar que no meio do caminho ela vai segurar você quando você não vê o chão. Porque se você não consegue pular na minha palavra ainda, você não confia. Sabe, queridos, relacionamento significa amor, mas significa o quê? Confiança. Sabe, quantas vezes o Senhor já me dirigiu para lugares que eu não via nada, irmãos. Não vi o final da história, eu falava: meu Deus, isso aqui vai dar aonde?
Porque eu não estou vendo o final dessa situação aqui. Eu só estou indo nela, mas eu não estou vendo nem estrada. Amém, queridos? E eu sei de uma coisa. Quando você está caminhando, irmãos, e você não vê nada, não se preocupa. Você só precisa ter o testemunho interior que você está no caminho certo. Sabe, eu já desisti de andar, queridos, tentando me apegar em coisas palpáveis. Níveis altos de comunhão com Deus são níveis altos de confiança que você não consegue se agarrar em nada. Você só vai seguindo a voz interior do teu espírito. E aí, quando ela te direciona para um caminho, você diz, Senhor, eu vou. Eu não tenho nada para me agarrar. Eu não tenho nada para dizer para mim, nossa, você está no caminho certo, mas eu tenho um testemunho interior, então eu vou nele. Agora, não adianta você querer níveis altos no seu chamado e no relacionamento com Deus, se você não quer adquirir níveis altos de confiança em Deus. De acreditar. Pai, às vezes a gente questiona muito. E Deus fala, eu quero que você faça isso. Mas a gente fala, mas por quê? Mas por quê? Mas vai dar em quê? Vai dar em quê? Mas eu não estou vendo sentido para isso. E o Senhor fala, confia. E você vai ver no que isso vai dar. Muitas vezes, queridos, na minha caminhada cristã, eu faço a Deus, eu sou a pessoa mais sincera das minhas orações. Porque eu sei que diante de Deus, eu não tenho máscara nenhuma. E eu falo, Deus, olha só, essa ideia foi sua. E eu digo para você, eu não vejo a menor possibilidade disso aqui dar certo. E eu vou dizer mais, em mim também eu não vejo a menor possibilidade de conseguir fazer. Só para a gente deixar claro o panorama que tem aqui. Amém. Então, assim, e quando eu olho para o final, eu nem consigo enxergar o resultado positivo. Mas se você está me dizendo que esse negócio vai dar boa, eu vou. Você está entendendo? Níveis altos de quê? Confiança. É aquele que o Senhor falou, é para pular. Em fé, vamos embora. Porque enquanto você vai ficar pensando, eu vou, não vou, eu vou, não vou. Ah, irmão, você vai continuar no mesmo lugar. Porque você pega uma criança pequena, ela sabe por que uma criança anda? Ela consegue andar? Porque ela insiste muito. Você está entendendo? Ela começa a engatear, aí ela cai de novo, aí ela tenta, ela não consegue equilibrar o peso da cabeça, aí ela cai de novo, vai de novo, e ela consegue de novo se erguer, e de novo, de novo. Sabe por quê? Ela não aceita que ela não pode aquilo, irmãos. Até um dia que ela consegue andar. E sabe por que muitas vezes a gente para? É porque a gente não consegue ter a perseverança de uma criança como essa. A gente não consegue entender que a gente pode confiar e ir. Aí a gente está sempre numa caminhada onde nós estamos sempre parando. Onde nós somos sempre interrompidos. Porque vem um vendaval e você fala, não vou porque está pesado demais. Não vou porque o vento está muito contrário. Não vou porque tem muita língua contrária contra mim. Muita gente falando, muita coisa. E aí a gente para. Mas se você nunca se aventurar aí, você nunca vai chegar a lugares elevados. Porque lugares elevados, eles precisam de uma confiança elevada. Lugares elevados em Deus não são para crentes que não têm a ousadia de confiar no Senhor. É o crente boca mole. Não é, irmãos? Precisa ter a ousadia para confiar no Senhor. Crescer em confiança. Irmãos, você precisa crescer em confiança. Quantas coisas Deus tem dito para você e você não está tendo a coragem de acreditar? Quantas coisas Ele já tem sinalizado no teu espírito para você se posicionar e você está pensando, meu Deus, mas eu não consigo acreditar no negócio desse. Mas quando vai acreditar no negócio desse, irmão? Quantas coisas Ele está dizendo para você? E aí, qual vai ser a hora que você vai acreditar, que você vai se posicionar, que você vai viver pela fé, que você vai começar a acreditar e a dizer o que eu estou dizendo para você? Quando é que você vai viver isso? Quando é que você vai sair de cima do muro do teu chamado? Como você vai sair do muro da sua confissão? Como você vai sair do muro na tua vida financeira e começar a acreditar, a confiar, a viver pela fé? Porque a fé não é vai, não vai, a fé é vai. Está entendendo, irmãos?
Porque relacionamento sem confiança não é relacionamento. A questão não é se Deus pode fazer, a questão é se você confia. Porque poder, ele pode. A questão é, você acredita? É o que muda. Amém? Aí você olha para o lado e vê, meu Deus, mas outra pessoa está indo, está voando igual um foguete sendo lançado. Por quê? Ela está acreditando muito mais que você, com certeza. E tu está pensando, fazendo cálculo, raciocinando, tentando entender. E ela foi-se embora. Porque tem hora que a gente tem que dar uma de doido mesmo. Porque se você pensar muito e calcular muito, irmão, você não vai. Porque vai ter muitas razões para dizer para você, vai dar errado. Aí você precisa o quê? Confiar no Senhor. Elevar o teu nível de confiança para viver coisas mais extraordinárias. E muitas vezes essas coisas mais extraordinárias não estão chegando na tua vida. Não é porque Deus está parado. Não é porque Ele está em recesso. Não. É porque você foi até esse teto de confiança e não está rompendo acima. E enquanto você não se esticar, Deus não vai se esticar com você. Está entendendo isso, queridos? Confiança. Agora, um outro quesito para relacionamento com Deus também é o princípio da convivência. É impossível um relacionamento sem ter o quê? Convivência. O primeiro eu falei o quê? Sobre amor. Amar a pessoa, amar alguém, né? Assim como nós amamos uns aos outros e nos relacionamos com ele. O segundo o quê? Confiar. Mas o terceiro é o quê? Convivência. Você e eu não conseguiremos nos relacionar com Deus com eficiência. Ou com profundidade, se eu posso dizer assim. Se não houver o quê? Uma convivência com Deus. Mas aí fica difícil porque eu não vejo Deus. Cadê Deus? Eu quero conviver com Ele, mas não dá, tá difícil, por quê? Cadê Ele, meu pai? Cadê Deus? Para eu conviver com Ele. Meu irmão é fácil que está aqui do meu lado, mas cadê Deus para eu conviver com Ele? Amém, queridos? Mas quando eu falo de convivência, você pode conviver nesse sentido aqui figurado, amém, queridos? Através da palavra. Através da comunhão com Deus. Quanto você mais convive com o Senhor, quanto você mais tem comunhão com Deus, mais o relacionamento se estreita. Você já parou para pensar numa pessoa que você convive tanto com ela que você já acaba falando igual a ela? Você pega o sotaque. Amém? Lá no Rio de Janeiro a gente fala muito assim. Por exemplo, se a gente vai falar porta, a gente fala porta. Se vai chamar Esther, a gente fala Esther. A gente vibra aquele R, é um R forte, né? Parceiro. E aí o que acontece? A gente vibra aquele R. Mas aí você vê o meu filho mais novo, de tanto ele conviver na escola o tempo todo, a gente brinca, né, Felipe? Que ele já pegou o R daqui, que aquele R mais é diferente, né? O sotaque. E como é que ele pegou isso? De tanto estar vivendo na escola. Ele ouve o tempo todo e ele já perdeu o sotaque da gente, aquele R puxado. Por causa do quê? Convivência. Quanto mais você convive com Deus, mais você vai pegando o cheiro de Deus. Quando você mais convive com Ele, mais você pega a essência da fé, a essência do amor. Sabe por quê? Deus é um Deus de fé. Quanto mais afinado com Ele, mais em fé você vai estar. Quanto mais afinado com Ele, convivendo com Ele, mais cheio do amor transbordante que você vai ter para os teus irmãos e irmãos. Porque é impossível você dizer, mas eu me relaciono com o meu filho, mas eu não convivo com ele. Então você não se relaciona. Relacionamento com Deus tem a ver com convivência. E como você pode trazer Deus para conviver com a sua vida? Você sabe que é através da convivência é que vem as histórias engraçadas? Que você olha para trás e você ri junto dos momentos que você viveu? Pensa num amigo seu aí, que você pode olhar e lembrar daquelas histórias engraçadas. Sabe por que você consegue lembrar dessas histórias? Porque você viveu muito tempo com ele. E aí começa a ter aquelas piadas internas. E o que é aquela piada interna? Que é que só aquele grupinho conhece. Porque o povo convive tanto junto que aí fica... E até no culto fica um brincando com o outro. Não é porque já sabe daquela piadinha interna ali, todo mundo que zoa um outro. Agora, por que tem isso? Porque tem o quê? Convivência. Tá todo mundo convivendo junto, então tem aquela piadinha. É dessa convivência que vem também as histórias de superação. Você olha para trás e pensa assim, caramba, olha aquela situação. Meu amigo ajudou a viver. E olha, você lembra da situação vencida e você lembra daquela pessoa que estava junto com você.
Aquela pessoa que fica quando todo mundo vai embora, aquele teu amigo que é o último a apagar a luz. Todo mundo foi embora e ele fala assim, olha, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas eu fiquei aqui contigo só para apagar a luz aqui, para dizer que, olha, no claro ou no escuro, no momento difícil, eu estou aqui contigo. Não sei muito o que dizer não, mas eu estou aqui. Então é desses momentos que vem essas histórias, que você olha para trás e fala, meu Deus, foi tão difícil, só você mesmo para me aturar. E o outro olha para você e fala, olha, nem eu sei como é que eu estava de pé, porque eu nem mesmo me aguentava, quanto mais aguentar você. Aí de onde vem tudo isso? Dos momentos o quê? De convivência, irmãos. Agora com Deus é a mesma coisa. As histórias que você ouve os ministros contarem. Os homens e mulheres de Deus contarem. Sabe por que eles contam isso? Por causa da trajetória de convivência com Deus que eles tiveram. Então eles podem olhar para trás e dizer assim, olha, isso aqui eu vivi. Essa vitória eu vivi. Agora, você precisa contar as suas próprias histórias de convivência com Deus. Você saber é dizer, olha, eu em tantos momentos difíceis, eu vivi com o Senhor essa vitória. Olha esse trunfo, olha esse testemunho, olha isso aqui que eu vivi em quê? Em comunhão com Deus. Olha essa situação que eu não encontrava mais saída, olha essa situação que tudo estava escuro, como é que foi que eu saí disso? Meu Deus, só podia ter sido Deus, eu não sei. Você olha aquela situação e vê essa daqui, não tinha a menor possibilidade de isso aqui ter uma reviravolta. Mas eu me agarrei do Senhor. Eu estava igual Paulo lá, que se agarrou com a última tábua lá daquele naufrágio dele. Eu me agarrei com Deus, com aquela última pedaço de madeira lá do naufrágio. E eu falei assim, eu não vou cair, porque o Senhor está me segurando. E eu cheguei até o final. Sabe quando você começa a contar essas histórias? Quando a tua convivência com Deus, com a palavra dele, ela aumentar. Você vai ter uma trajetória de histórias para contar na sua vida, sabe, irmãos? Não só de que outras pessoas viveram, não só no testemunho de que outras pessoas passaram, mas do testemunho que você passou. De coisas que você viveu. Sabe, queridos, mais do que você se relacionar bem com a pessoa que está do seu lado, com o seu colega, mais do que você resolver problemas de relacionamento aqui uns com os outros, e que sempre vai ter na sua vida, com a sua família, com o seu trabalho, com o seu colega, sempre vai ter questões para você resolver, mas a questão que você mais precisa estar bem resolvida na sua vida é do teu relacionamento com Deus. E aí eu posso perguntar para você, como você hoje, quando você olha para a sua vida, você vê a sua caminhada cristã, como você consegue identificar a profundidade do relacionamento que você tem com Deus? Você pode falar comigo, Esther, o meu relacionamento com Deus anda rasinho, bem no boa noite. Tudo bem, como é que você está? Tá tudo bem? Ou, não, Esther, eu estou conseguindo ir em lugares mais elevados com o Senhor. Eu estou conseguindo alcançar profundidades maiores. Sabe por quê? Porque isso não depende de Deus. E também não depende da pessoa que está do seu lado. E isso também não existe pessoas selecionadas para isso, não. Você sabe que Deus ele não chegou e falou assim, esse vai ter um relacionamento profundo comigo, esse não, esse daqui, não. Esse daqui vai ter, esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui vai ter, esse daqui não vai ter. Não. O acesso está aberto para todo mundo. A porta está aberta para todo mundo. Agora minha pergunta é, como você vai responder a esse convite do Senhor, te chamando para um relacionamento mais de perto? Como você vai responder essa mão estendida do Senhor, essa porta aberta e esse vem do Senhor para mergulhos mais profundos? Amém, queridos. Deus está chamando você essa noite. É um convite do Espírito Santo para você rever o teu nível de relacionamento com Ele. Se você chegou aqui e pensou, Esther, eu tenho tantos anos de crente. Não estou falando de anos de crente, não. Eu estou falando de nível de relacionamento. Porque eu posso ter aqui o mais jovem convertido e ele pode ter um nível de relacionamento mais profundo que você. Eu não estou falando de anos, não. Eu estou falando do quão profundo você está mergulhando no seu relacionamento com Deus. Eu estou dizendo o quão sim você está dizendo, Pai, eu quero estar com você. Ao quanto você está respondendo não ao que Deus pode te dar, mas o quanto você quer estar respondendo ao que você quer conhecer dele. Senhor, mesmo que você não me dê nada,
Mesmo que as coisas pareçam estar paradas, não é isso que eu estou me preocupando. Eu estou me preocupando com alcançar o seu coração. A minha pergunta é, a batida do teu coração está sintonizada com a batida do coração de Deus nessa noite? Porque isso é o principal. Amém, queridos? Porque nós vamos para a igreja, muitas vezes nós avaliamos o nosso serviço cristão, e tudo isso é muito bom, todas essas coisas são válidas, queridos, a nossa fé é tudo isso muito válido, muito bom, mas a questão é o teu relacionamento com Deus, o quão profundo você está mergulhando nele. O quão profundo você tem amado ao Senhor. Esté, eu quero viver experiências mais profundas com Deus. Ou não, Esté. Esté, deixa eu dizer para você, eu dei uma parada. Eu fiquei meio cansado na minha caminhada cristã. Eu estava indo em alta velocidade, mas agora dei uma paradinha e eu estou bem mais ou menos. Eu digo para você, esse não é lugar de Deus para você. Se você em algum momento andou a todo vapor e agora você está, igual aquele carro que precisa dar uma chupeta para ele pegar. O carro está... Amém, queridos? Deus quer que você saia do lugar. Deus quer reavivar coisas no seu coração. Eu quero chamar o louvor aqui na frente. Vocês podem vir? Deus enviou seu filho amado pra me salvar. Você crê nisso, cante! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.